Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, e hoje nós estamos dando continuidade a um dos sermões de Jesus mais difíceis de ser entendido, porque trata-se de um tema escatológico. Jesus estava respondendo a uma pergunta sobre o futuro. E nós já discutimos sobre duas partes, as duas primeiras partes deste sermão, o qual está escrito em Lucas capítulo 21. Este mesmo sermão é escrito por Mateus no capítulo 24. Como dissemos, já algumas palavras diferentes, mas é o mesmo sermão e, por que não dizer, as mesmas subdivisões. Portanto, nós vamos estar lendo no dia de hoje o versículo 25 até o versículo 33. E o texto diz o seguinte, Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Muito bem, nós estamos com este pedaço, este texto, que é uma parte, claro, voltamos a dizer, quando Jesus ele falou este sermão, ele não subdividiu, ele não categorizou, ele simplesmente foi falando aquilo que nós conhecemos por versículos, versículos após versículos. Mas na sua narrativa, ele claramente mudava de cenário. Por causa dos acontecimentos, nós entendemos isso. Quando nós analisamos este texto, nós entendemos alguns acontecimentos que possa ter acontecido já no passado, porque a história nos provaria isso. Talvez alguma outra profecia bíblica nos ajudaria a discernir o tempo que está falando, e nós usamos todas estas relações nos outros textos que nós já analisamos. Portanto, da mesma maneira, quando nós olhamos aqui no versículo 25 e no versículo 26, nós vemos coisas terríveis acontecendo. Sinais do sol, da lua, das estrelas, angústia das nações, perplexidade, ou seja, um tempo que a realidade da natureza será movida abruptamente e muito fortemente. Eu encontro palavras fortes neste texto. Veja no 26, os homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E ora, nós entendemos que há um tempo previsto por outras profecias bíblicas, e Jesus aqui está falando uma palavra profética, ele está revelando o que há de acontecer no futuro, aleluia. Está falando às pessoas da sua nação ali, ainda que em alguns deste contexto nós vamos ver que ele está se referindo à igreja. Mas a pergunta sempre é, neste texto que nós estamos falando aqui, que nós vamos enfatizar, ele está falando sobre a nação de Israel, ou está falando sobre a igreja, ou está falando sobre os gentios? Veja aqui mesmo ele usa a palavra mundo, nações. Toda vez que a Bíblia fala das nações, então fala do mundo demográfico, dos povos da terra. Então, esta colocação das nações é sempre uma colocação do povo gentílico, das pessoas que não são do povo de Deus, que naquele contexto ou eram judeus ou eram gentios, mas logo a partir do tempo de Jesus, um outro corpo foi formado, chamado a Igreja de Jesus Cristo, que é o povo de Deus que hoje caminha na terra. Então, nós vemos que Jesus está falando que vai haver um tempo de angústia para
para as nações. E na Bíblia Sagrada, nós vemos punição de Deus para uma ou outra nação, tempos e etc., que Deus permite coisas acontecerem, mas nunca de uma maneira generalizada. A única colocação generalizada foi uma vez no dilúvio, ao ponto que ele disse que jamais voltaria a destruir a terra pelo meio das águas. E nós vemos uma outra referência a essa, a todas as nações, a plenitude das nações da terra, na grande tribulação. Então, já por este contexto aqui que Jesus nos dá, eu entenderia que ele está falando do tempo da grande tribulação. Agora veja, depois destas coisas, no versículo 27, ele diz, e então, me parece, até pelo decorrer da realidade na grande tribulação, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Eu gostaria que você enfatizasse esta palavra, poder e glória. Toda a colocação da vinda de Jesus em glória, ela vai ser esta vinda visível. Este texto é bem claro, vocês vão vir o Filho do Homem numa nuvem. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja não será visível, será um acontecimento invisível. Jesus descerá, mas não tocará na terra, nos encontrará nos ares, mas nisto acontecerá em questão de menos de um segundo, nós seremos arrebatados, né? E estaremos com o Senhor. Ora, esta vinda, todas as nações não verão, não se aperceberão dela. Nós, somente os salvos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, encontrarão primeiro, como diz Tessalonicenses, e nós que estamos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados e estaremos com o Senhor. Então, a expectativa da igreja hoje é o arrebatamento, é uma vinda de Jesus que não será visível às pessoas aqui na terra. Nós escutaremos o som da trombeta, mas não veremos a Jesus nos ares. Então, neste sentido, aqui não está falando da vinda do arrebatamento, está falando da vinda em glória, cuja vinda está descrita no Apocalipse quando ele vem salvar ao remanescente da nação de Israel. Esta mesma vinda está em Zacarias, achada na profecia do Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus virá para resgatar, e então a nação de Israel, por fim, reconhecerá que ele, como nação, era o seu Messias. Então, esta será a vinda. A palavra-chave aí, toda vez que mencionar com poder e grande glória, a vinda do Filho do Homem em glória, é esta vinda visível, e ela acontecerá no fim da grande tribulação, pela qual nós não passaremos, aqueles que são salvos. Então aí logo Jesus passa para uma outra parte. Ele começa como quem volta para trás no tempo e disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, e neste período de tempo de começarem para Jesus, a gente entende aquele texto, eu penso que é Pedro, né, que diz, um dia para Deus é como 1000 anos. Então é um pouco confuso para nós entendermos o começar das coisas, né? No entanto, nós vemos que o texto ou a palavra de Jesus volta para trás e começa a dizer, olha, quando vocês começarem a ver estas coisas, olhe para cima, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, o tempo do fim, o tempo que estas coisas estão acabando, vai estar próximo. E aí ele começa com uma parábola, ele diz, olha, para a figueira e para todas as árvores. Nós já sabemos que isso é uma comparação com Israel e as demais nações. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos que está perto o verão. Ou seja, agora, para um outro povo, Jesus começa a desvendar que o que acontecerá com Israel e com as demais nações, ele volta para trás, ele diz, quando vocês virem tudo isso começar a acontecer, abra o olho, né? Quando esta nação rebentar, o rebento no sentido do nascimento, rebentar, saiba, né? Quando a flor começa a rebentar, o verão está chegando. Aí ele diz, quando vocês virem essas coisas acontecer, saiba que o reino de Deus está perto. E aí vem uma palavra misteriosa, o versículo 32, que diz, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Ora, o último versículo está claro para nós. É Deus, na pessoa de Jesus Cristo, corroborando com a palavra de Deus que nos foi revelada. Aqui, por boca de Jesus, cujo Jesus muitas vezes fez menção ao texto veterotestamentário, falando de Moisés, falando dos profetas, falando dos salmos.
E agora ele traz toda esta revelação para nós, que está na nossa Bíblia também, na palavra de Deus, e ele termina dizendo: tudo pode passar, tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela permanece, ela é a revelação de um Deus que é eterno. Que Deus abençoe você. Não vamos a fundo, porque não é uma aula de escatologia, mas nos alegramos em saber que estas coisas acontecerão. A igreja receberá Jesus, verá Jesus já lá em cima, porque os olhos das pessoas não verão. Essa é a primeira vinda, o arrebatamento. Mas ele virá também com poder e glória no fim da tribulação para o seu povo, para a nação de Israel. Amém.